Quais são os benefícios de fazer uma constelação familiar? Bom, pessoal, antes de falar o que é constelação familiar e como funciona, eu vou elencar aqui já de cara, primeiro, os benefícios desse trabalho, tá? Bom, primeiro, no momento que a gente revela a história da nossa ancestralidade, a gente acaba descobrindo da onde a gente veio. E quando a gente descobre da onde a gente veio, a gente sabe para onde ir. A gente tem uma direção de vida, a vida ganha um sentido. A gente acaba descobrindo, em outras palavras, nosso destino, onde eu preciso chegar. Porque quando a gente não sabe de onde a gente vem, a gente está completamente perdido, a gente não sabe para onde a gente vai. Esse é o objetivo da gente entender as nossas raízes, para a gente ter sentido de vida, né? Para a gente não ficar perdido por aí, né, batendo cabeça. Então esse é o primeiro grande benefício da constelação familiar. Você ganha um propósito de vida, né, um sentido. Hoje as pessoas buscam muito isso, né, o propósito, e às vezes o propósito não está no ganhar dinheiro, ter um filho, às vezes o propósito está, você vai descobrindo a história da sua família, de onde você veio, lá das raízes mais remotas da sua ancestralidade. Bom, então isso é o básico, tá? Então aqui você sabe onde você está, a constelação vai te mostrar onde você está no universo, né, basicamente. Outra coisa, quando você descobre de onde você veio, você olha para os seus ancestrais mais remotos, acontece um outro fenômeno, você ganha uma força espiritual. Ela não é intelectual porque você entendeu algo lógico. É um fenômeno que acontece nas constelações. Quando a gente olha para os nossos ancestrais, resgata questões ali que eu vou explicar um pouco mais para frente, a gente ganha uma força que é invisível, mas a gente sente isso. É a força da raiz, né? Da árvore. Como a família é uma grande árvore, então quando você conecta com a raiz, você recebe a seiva, vamos dizer assim. Então você tá no chão, você tem uma âncora, né, de vida, né? Você já não está mais solto por aí. E outro benefício muito importante da constelação é que no momento que você ganha um sentido de vida, o propósito, então você precisa descobrir então onde você está preso, né? Que essa é a grande questão, né? Onde inconscientemente, que história da família ali atrás, que muitas vezes a gente não sabe, está oculta, onde que a gente está aprisionado, emaranhado. Então a constelação traz essa revelação aonde a gente está preso e o que fazer para a gente seguir esse sentido, né? Seguir o propósito da nossa vida, seguir em frente. Então isso é muito importante também. Além, pessoal, a constelação familiar, as pessoas ficam muito direcionadas a essa questão da família, né? Da história da família, claro que é importante, onde a gente está amarrado, mas tem algo muitíssimo importante, um benefício assim sem precedentes que a constelação pode oferecer, que é descortinar, revelar nossa sombra, nosso inconsciente pessoal, ou seja, as questões pessoais, não só familiares, porque também a gente tem as nossas questões pessoais, os nossos traumas pessoais que a gente, né, vamos dizer, experimentou, sofreu nessa vida desde o nascimento. Então é algo novo, então isso a constelação traz à tona, revela também esse conteúdo inconsciente, vamos dizer assim, os nossos desejos ocultos, a constelação revela, né? Isso é muito importante, muito interessante, é como eu sempre falo, é como se Freud estivesse vivo agora, né? Foi o grande mestre que descortinou, né, o inconsciente, como que ele funciona. Se ele estivesse vivo agora e visse como isso pode ser revelado em uma única intervenção, de uma forma fenomenológica, que eu vou explicar um pouco mais para frente, ele ia dizer assim, nossa, meu trabalho, minha vida valeu muito a pena, porque a gente está num nível de evolução da humanidade, apesar de a gente achar que a gente está indo para trás, a gente ganhou uma evolução aí sem precedentes. Esse trabalho da constelação, esse ato de revelar o que está oculto em poucos minutos, isso é totalmente extraordinário, né? Isso a gente não vê nos jornais, né? Na televisão, no mainstream, a gente só vê coisa que a gente está indo para trás, né? As evoluções
É interessante isso. Outra coisa, um benefício muito importante da constelação é um entendimento das doenças, né? Isso eu venho falando, quem me acompanha nos canais, eu tenho vários vídeos sobre doenças, como que elas se originam, quais são as causas psíquicas e espirituais das doenças. Então a constelação, ela revela pra gente o quanto a nossa sociedade ocidental tem uma visão completamente equivocada das doenças, de que a gente tem que lutar contra as doenças, que a doença é um grande mal. Claro, ninguém quer ficar doente, ninguém quer morrer, mas a doença, nesse nível sistêmico que a constelação revela, ela quer, sem exceção, a doença está a serviço da alma. Como o nosso grande mestre dizia, o Carl Gustav Jung, a doença, nós não curamos as doenças é que nos curam. Cura o quê? Cura a nossa alma. Então a doença está lá sempre para ajudar a família, não só o indivíduo, mas o coletivo a entender algo e depurar a alma e seguir em frente, tá? Então isso é muito interessante da constelação. De novo, não é um entendimento intelectual, racional. Na constelação você sente isso no corpo, tá? Essa dinâmica das doenças. Outra questão muito importante da constelação, claro, sem dúvida nenhuma, é o entendimento amplo da vida. Como o nosso grande mestre dizia, o criador das constelações familiares, o psicoterapeuta, padre primeiro, e depois ele se tornou psicoterapeuta, o Bert Hellinger, ele sempre dizia: as constelações familiares são uma grande dádiva que nos foi dada, né? Uma grande dádiva de vida. Por quê? Porque a gente acaba tendo um entendimento amplo da vida, principalmente no tocante ao que a gente vê. O que a gente enxerga por aí, pessoal, é só 50% da realidade. O mundo material é só metade do nosso entendimento. A constelação traz o outro lado da moeda, traz o lado oculto da vida. E como esse lado oculto faz uma influência profunda nas nossas vidas. Então, e como que nas relações, né, sendo mais prático, quando a gente tem alguma questão nas nossas relações humanas, o que a gente discute ali com o nosso parceiro, o nosso sócio, o nosso marido, a nossa esposa, é só 50% da realidade, o resto está oculto. E a constelação, de uma forma sinestésica, corporal, nos ensina, nos mostra o outro lado da moeda da vida, o lado oculto da vida. Bom, dito isso, pessoal, os benefícios, então, como que esse trabalho, vamos começar agora a discutir como isso acaba sendo processado, como a constelação funciona. Então, antes disso ainda, eu vou trazer uma ideia principalmente importante que a constelação mostra pra gente, é que a gente não nasce solto, tá? O que é nascer solto? Que a gente não tá sozinho na vida, né? Que a gente faz parte de algo muito maior do que a gente imaginou. E a nossa vida não começa com o papai, com a mamãe, tá? A gente nasce ali, então começou a nossa vida. Então é de lá que eu vou acumular meus traumas, minhas boas experiências, os reveses, as vitórias. Então isso se resume à minha vida. Não, tá? Então, e de lá, então, eu fui criado pelo meu pai, agora estou solto na vida, eu posso fazer o que eu bem entender, porque agora eu tenho o livre-arbítrio nas minhas mãos. Não é assim. A nossa vida já começou faz tempo. Nós somos produtos, né? O que nós somos? Produto de tudo que os nossos ancestrais vivenciaram, o que eles experimentam, o que eles passaram ali atrás. Avô, bisavô, trisavó. Então a gente é produto disso, a gente não está solto, a gente está vinculado a esse destino. Então tudo que eles fizeram lá atrás recai sobre nós. Então a nossa psique, até a nossa psique é transgeracional. O que significa isso? A nossa psique carrega os traumas dos nossos ancestrais também, não só nossos traumas pessoais, mas os nossos ancestrais. No nosso DNA está impresso todas essas vivências lá atrás. E isso, como eu disse no início,
forma um destino, a gente tem um destino a cumprir, por isso que a gente precisa conhecer aonde a gente veio, porque aí a gente vai entender o nosso destino e como o livre-arbítrio é limitado. Outra questão, como o nosso mundo ocidental vende o livre-arbítrio, que a gente pode tudo. Não, a gente tem uma certa tarefa aqui para cumprir, uma missão dos nossos ancestrais. E por que isso? Porque tudo que eles fizeram lá atrás tem consequências. Essa foi uma descoberta do Bert Hellinger, que existe na família uma consciência, uma inteligência, vamos dizer assim, de clã, uma inteligência espiritual que zela pela família, né? Então todas as injustiças que ocorreram lá, elas vão ser compensadas pelas gerações posteriores. Então, aquilo que meus avós, bisavós, trisavós fizeram tem consequência. Eu carrego isso. Eu vou compensar, ou aquilo que eles não finalizaram, que eles não terminaram, eu vou terminar por eles. Você vê? Então a nossa vida é muito mais ampla do que a gente imaginou. É um enredo, é um drama histórico da nossa ancestralidade que tem um sentido. Então aquilo que não foi finalizado ali, vamos dar um exemplo, por um trisavô, vamos lá longe, ali eu às vezes, através de uma constelação, eu descubro que eu tenho que finalizar, terminar algo que ele não terminou. Então você vê a continuidade que a gente tem, né, que vem muito mais de um passado muito mais longínquo do que a gente imaginou. Então isso me dá força quando eu descubro que eu tenho que terminar algo, além do sentido, que é aquilo que a gente está falando, o propósito. Isso me dá força e sentido de vida para continuar. Eu descobri que eu tenho que terminar isso para o meu trisavô. Então eu ganho força, porque a vida não é fácil, né? Toda a missão que a gente tem que fazer, as nossas tarefas de desenvolvimento, sempre é muito árduo. Então a gente só vai conseguir força se a gente entender o contexto da nossa vida e ganhar a força dos nossos ancestrais, a bênção deles para seguir em frente, tá? E dando então uns exemplos mais práticos, pessoal. Sempre é a melhor forma para a gente entender esse trabalho. Por exemplo, eu tive um caso prático muito tocante no passado sobre homossexualidade. Aquela pessoa estava com dificuldade muito grande de viver a sua homossexualidade. Então a gente abriu a constelação. O que se revelou é que o bisavô dele se mutilava. Ele era um homossexual, só que na geração dele, você expressar sua homossexualidade era uma coisa terrível. Então aquele avô que ele não tinha ideia disso, se mutilava fisicamente e emocionalmente. Por que razão? Para reprimir, para não expressar sua homossexualidade. E aquele bisavô realmente não pôde expressar a homossexualidade e morreu em profunda depressão. Então esse cliente hoje vem expressar a homossexualidade por ele, né? Ele veio dar continuidade a algo. E quando ele viu aquele avô, quando ele entrou em contato de forma espiritual, não racional, com aquele avô, então ele ganhou a força do avô e pôde dizer, né, num ritual que a gente faz espiritual, dizer: querido avô, eu honro o seu sofrimento, eu honro a sua vida expressando a minha homossexualidade. Eu expresso por você e eu honro a sua vida expressando isso. Então, resultado, ele ganhou uma força sem precedentes. Ele pôde, depois eu ganhei o feedback dele, recebi o feedback dele, ele pôde expressar a homossexualidade dele, começou a expressar a homossexualidade dele com muito mais fluição, porque ali ele ganhou sentido. Isso não foi intelectual, porque ele descobriu. Foi uma coisa, descobri, agora que bom que eu descobri, agora eu vou expressar. Não é intelectual. Aquilo penetra na alma dele de uma forma muito profunda. Aquele sofrimento daquele bisavô que não pôde expressar, aquilo entra, e aquela bênção daquele avô, que agora está num nível espiritual, já faleceu, penetra na alma dele. Então isso ele ganha uma força e consegue vivenciar isso. Da mesma forma, pessoas, outro exemplo,
muito tocante das constelações é em relação sempre às doenças. Elas trazem algo muito surpreendente. Um caso que sempre de vez em quando eu falo isso nos meus workshops, é de uma pessoa que sofria de artrose sistêmica. Ele tinha artrose em todo lugar do corpo, nos punhos, no quadril, no joelho. Então ele queria entender por que ele carregou desde cedo, desde a infância, essa artrose, e já é um homem de 40 e poucos anos, quase 50, então ele queria entender o que estava por trás disso. E na constelação foi revelado que realmente os seus ancestrais abusaram de pessoas. Parecia que era um avô que tinha uma ferrovia, construía estrada de ferro no país X, não vamos, né, revelar para guardar o sigilo, e ali naquela construção da ferrovia houveram muitas mortes e essas mortes foram encobertadas, né? Então, ou seja, aquele empresário, o avô, bisavô dele, ele se beneficiou às custas da morte de muitos funcionários. Então esse cliente agora resgata essas vítimas que foram esquecidas, excluídas. Agora ele resgate onde vivem essas vítimas ali que foram mortas na construção das ferrovias, vivem na artrose dele, né? Ela é sistêmica porque são muitas vítimas. Então ele carrega isso e vai dizer, bom, e aí? Qual é o benefício disso? A partir daí ele pode carregar o destino dele com mais leveza. E ali ele ganha um sentido. Ele sai daquele papel, por que eu fui vítima da vida? Ou por que isso aconteceu comigo? Ganha um certo propósito. E no momento que ele olhou para as vítimas ali na constelação, aquilo também de uma forma prática amenizou a artrose dele. Não trouxe a cura, porque isso foi uma injustiça muito profunda, que ele vai ter que carregar até o resto da vida, mas o que ele sentiu foi um alívio das crises de artrose. Por quê? Porque no momento que ele olha para as vítimas, ele ganha força também. É interessante isso. Porque é como se aquelas vítimas fossem incluídas no sistema. Então isso alivia o fardo dele. Então ele consegue conviver com isso com mais leveza. Tá, pessoal? Então esses são os exemplos que eu quis trazer. Também tem um exemplo muito importante que as pessoas procuram, a questão financeira. Por que você não prospera? Qual a dificuldade? Geralmente é isso, ou vice-versa. Às vezes você tem facilidade para prosperar, né? Que a gente esquece de falar. Por que pessoas têm facilidade para prosperar? Não é só uma questão que ela é uma pessoa inteligente, que ela pensa próspera, isso é importante também. Mas é porque ela tem um merecimento dos ancestrais ali atrás. Um exemplo muito interessante foi uma constelação que eu fiz onde a pobreza, a riqueza era um tabu. Então naquele sistema, naquela família, existia uma lealdade inconsciente de que ser pobre é a melhor solução para a família. Estou resumindo muito bem aqui, tá? Que a riqueza para aquela família era um tabu, era até um pecado. Então, de repente, vem um ancestral que tem que quebrar esse ciclo vicioso da pobreza. Então, no momento que ele tem que quebrar, ele recebe essa missão, também ele recebe essa consciência de que ele precisa superar isso. A família precisa agora, assim, nessa geração, prosperar. Então ele recebe a bênção do universo, vamos dizer assim, para ele vencer esse obstáculo e começar a prosperar. E a bênção que ele recebe é o conhecimento da história da sua ancestralidade e do que precisa ser feito. Geralmente ele recai num momento onde a ancestralidade dele ficou tão pesada com essa pobreza e que eles clamam para um ancestral mais ali adiante, por um descendente quebrar esse ciclo vicioso e prosperar. Então no momento que ele recebe a bênção desses ancestrais, me abençoe se eu agora prosperar em nome de vocês. Vocês não puderam prosperar, vocês estavam leais à pobreza, mas
É um ritual emocionante, só quem vai numa sala, num evento de constelação pode entender isso. Porque é um momento muito emocionante onde você pede a bênção dos seus ancestrais para poder prosperar. Então, me abençoe se eu prosperar. Então, com isso você transforma a culpa em bênção, porque também você carrega uma culpa em prosperar. Então, no momento que você recebe essa bênção dos ancestrais para prosperar, a sua vida... são pessoas que, geralmente na prática, que prosperam muito, por incrível que pareça. E tem o oposto também, são famílias que se roubaram, literalmente, se apoderaram de bens, ludibriaram pessoas, ganharam dinheiro às custas de muita exploração. Então aí é o inverso. Então a pessoa vem carregando um destino onde para ele prosperar vai ser muito difícil. E fazer uma constelação e olhar para isso livra, já vi muita gente. Pessoal, se livrar de culpa. Pô, por que eu tô com 60 anos e nunca enriqueci? Sempre ganho um dinheirinho, mas nunca consegui bombar, né? Não é essa a palavra? Justamente por isso. Porque até então ele pensava que era incompetente, que ele só fazia coisa errada, que ele não era muito burro, que ele era burro no final, né? Eu tô 60 anos, até hoje eu não consegui. Então, no momento que ele se depara com o destino e que o destino dele mesmo é compensar, prosperar demais, não compensa, ele está compensando, porque a família existe essa inteligência de clã, pessoal, ela está querendo sempre compensar. É uma inteligência invisível que traz a compensação. Então, como eu falei, um lado ficou muitas gerações sem prosperar, então a inteligência sistêmica de clã precisa falar, opa, agora nessa geração, essa ancestralidade precisa prosperar. Então ela começa a compensar prosperando. Nesse caso que eu disse, que as pessoas, os ancestrais roubaram muito, então agora para compensar, essa geração agora não vai ganhar muito dinheiro. Simples assim, pessoal, sem tabu, sem tabu. Então quando a pessoa descobre essa, então é um alívio para ele. É um alívio, pô, então tá tudo certo mesmo. Eu não bombei porque roubaram demais ali atrás. Você vê como é que é simples? E aí, essa pessoa se libera que ela para de se comparar. Porque hoje em dia, com a rede social, a gente fica se comparando o tempo inteiro. Instagram, tudo, as pessoas tudo bombando. E a pessoa que tem esse destino, ela começa a se comparar e ela se coloca lá embaixo. É terrível. Então, por isso que eu falo, quando você sabe de onde você veio, se você entende o seu contexto ancestral, você se livra de muitos problemas na vida, muitos. Você entende o destino, para com essa babaquice do livre-arbítrio, esse pensamento infantil que foi incutido, que a gente pode tudo. Sim, existe o livre-arbítrio, mas ele dentro de uma tarefa que você precisa cumprir. Ali sim existe o livre-arbítrio, mas não esse livre-arbítrio de Disney, né? Uma coisa fantasiosa, tá? Então, bom, dito esses exemplos, eu acho que ficou claro essa questão da compensação sistêmica, dessa questão do clã. Agora eu vou fazer exatamente o inverso, eu vou dizer como funciona então esse trabalho, né, e quem criou isso, como eu já disse aqui. Então esse trabalho da constelação familiar, pessoal, foi criado por um padre, tá? A gente não pode esquecer disso, ele era um padre, sim. Era um padre que depois se tornou um psicoterapeuta. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que a constelação hoje em dia tem uma corrente, né? Porque a gente vive nesse mundo científico, pelo amor de Deus. Quiseram colocar a constelação, até quiseram colocar a constelação no lado científico, né? Então quando eu comecei a instituir isso lá no início, o Sami, que foi o criador das constelações no judiciário, e eu vim logo em seguida implantando essa consciência no judiciário das constelações, eu percebi que logo as pessoas quiseram colocar uma caixinha científica. E não tem nada de científico a constelação familiar. Tem, ainda vão provar o campo morfogenético, que eu vou explicar, mas ele tem uma coisa divina, a constelação familiar. A constelação familiar não é à toa que foi desenvolvida por um padre. Um padre está em conexão
com a divina providência. Então a constelação familiar tem sim muita coisa, muito do espiritual, muito do divino, tá? Muito da divina providência aí, que eu vou falar um pouco a seguir. Então, o Bert Hellinger, esse padre, psicoterapeuta alemão, ele na década de 80 verificou que através de uma dinâmica de grupo você pode revelar a história dos seus ancestrais, tá? Numa precisão inacreditável. E como isso é revelado? De uma forma fenomenológica. É um trabalho fenomenológico. Através dessa interação das pessoas ali em grupo, aquelas pessoas que a gente chama representante entram, elas captam, elas trazem à tona a história oculta da família. Isso onde que está? O pessoal está no inconsciente coletivo, que hoje é chamado de campo morfogenético. Está registrado no invisível, sim, por incrível que pareça. Está tudo registrado. A história da sua família está registrado lá, no invisível. Só que a gente não vê isso no jornal, né? A gente só vê tragédia. A gente não vê essas grandes descobertas. É incrível, né? Que a história da nossa família, a história da humanidade também, está num disco invisível. Está num iCloud espiritual, está lá. Então, o trabalho da constelação na década de 80, ele começou a perceber isso, que dá para trazer a história da família oculta e as suas consequências, né? Ele percebeu, eu vou falar bem en passant aqui, porque isso aí já está cansativo, tem na internet, tem no Google, é só dar um Google, mas eu vou dar uma passada bem breve. Ele percebeu 3 princípios sistêmicos que atuam na família, né? No sistema familiar. Então ele descobriu ali que a gente não está sozinho, a gente está interligado com os nossos ancestrais. Então o sistema familiar sou eu, os meus pais, meus avós, bisavós, trisavós, os meus irmãos, os meus filhos, os filhos dos meus irmãos, os vivos, os mortos, né? Então é assim, em apertada síntese, esse é o sistema familiar. E o sistema familiar, ele é zelado por 3 princípios. Quais são eles? Ninguém pode ser excluído, ninguém pode ser diminuído, rechaçado numa família. Essa é a primeira lei sistêmica que ele percebeu. Então, se alguém for excluído, alguém da geração posterior vai representar esse excluído, ou seja, numa questão prática, vai vivenciar um destino parecido com esse excluído, até que ele descubra, né, essa exclusão e possa retomar a sua vida. A segunda lei sistêmica é que existe uma hierarquia no sistema familiar. Os pais são a autoridade máxima, né? Os filhos vêm depois. O filho pode ser um Buda, mas perante o pai dele, ele é menor, hierarquicamente. E não significa que ele sabe menos, é uma questão de hierarquia espiritual, tá? E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre dar e receber nas relações. Tem que ter esse equilíbrio, o amor não basta. Eu fiz uma grande síntese aqui, tá? Isso já está muito básico da constelação. Eu quis trazer uma coisa mais atual, mas esse é o princípio. As constelações funcionam também nas empresas. A empresa também tem uma história oculta, né? A empresa também tem dinâmicas ocultas que vão além daquilo que a gente pensa que faz um efeito, né, aí na empresa. Então a gente utiliza as constelações bastante para ver onde a diretoria, onde as relações humanas na empresa estão aprisionadas, né? E é isso. A constelação, ela funciona dessa forma fenomenológica. Só que, pessoal, para você realmente entender, isso aqui foi, né, uma explanação racional, mas se você quiser realmente entender como esse trabalho funciona e o que é a constelação familiar, você tem que vivenciar um workshop, não tem outro jeito. Você pode ler 50 livros do Bert Hellinger, você pode passar anos estudando intelectualmente, mas isso vai ser só a ponta do iceberg. Porque numa vivência você vai sentir tudo isso que eu falei no seu corpo, tá? Então, se eu desrespeito um pai, se eu me acho maior que ele, você vai sentir no seu corpo um enfraquecimento. E se eu respeito e se eu me curvo aos meus pais, você vai sentir no seu corpo o quê? Uma força e uma leveza. Tá bom, pessoal?
Então é isso.